Veja como foi o recrutamento de uma nova equipe expandida de Vingadores, enquanto descobriremos um pouco da história e motivações dos seres que transformaram Marte e buscam fazer o mesmo com a Terra. No capítulo anterior, vimos que no passado o Capitão América e o Homem de Ferro criaram um plano para fazer uma expansão dos Vingadores, pois Tony acha que o mundo possui mais ameaças e por isso eles vão seguir uma ideia de Steve de que os Vingadores precisam ficar maiores, criando assim a máquina dos Vingadores. E depois que 3 seres transformaram Marte e buscaram fazer o mesmo com a Terra, os 6 membros principais da equipe vão enfrentá-los, mas são derrotados. Porém, o Capitão América conseguiu voltar para a Terra e decide ativar a máquina dos Vingadores. Então, se você é um apaixonado por quadrinhos e pelo universo Marvel, não perca este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, vamos embarcar nessa história. A história começa em Marte, com a Abismo dizendo ao seu irmão que depois que ela analisou todos, ela descobriu que um deles era diferente, o Thor. Ela diz que ele é de natureza mística e que não parece ser do presente, em que ela não vê algo assim há 100.000 anos e que ele deve ser um deus. O Aleph decide analisá-lo para saber se ele é mesmo uma divindade. E Ex Nihilo pergunta a ele se ele for mesmo um deus, então ele deve saber de uma história sobre a criação. E quando Thor começa a explicá-la, Ex Nihilo o interrompe e pergunta se no fim de tudo ele também tem um conto de ressurreição ou só existe o Apocalipse. Então ele conta a sua própria história, dizendo que este é o verdadeiro começo e o fim de seu mundo, e que no começo de tudo haviam os construtores, a primeira raça a existir no universo. Eles eram perfeitos, que por um tempo eles veneravam a deusa, a mãe criadora de tudo, a universo. Mas eles abandonaram os caminhos antigos de reverência em busca de um novo, a importância. Durante a expansão e a evolução, eles criaram sistemas para manipular até mesmo o espaço e o tempo. Os primeiros desses sistemas eram os Alephs e os jardineiros, como ele, que servem para expurgar as espécies que não são boas para o seu novo universo, e por milênios o Aleph, que está ali com eles, destruiu mundos para o bem do progresso. Mas um dia ele achou uma espécie que ele considerou digna de ser preservada e de evoluir. E então ele liberou o jardim que ele carregava, liberando 2 sementes que são diferentes uma da outra, pois os construtores sabiam que a criação era caos e abraçaram isso. As sementes que este Aleph liberou eram ele, Ex Nihilo e sua irmã, a Abismo. E depois daquele dia, sempre que eles iam em um mundo, ou eles o destruíam ou transformavam a espécie que eles encontravam em criaturas magníficas. E é isso que ele vai fazer pela Terra e pelo Thor, mas que ele possui dúvidas e teme a alternativa. Então o Aleph analisa e diz que o nível de ameaça está crescendo e que o objetivo é sensível ao tempo. Nihilo diz que ele só quer salvá-los deles mesmos.
No flashback, Tony diz a Steve que eles são pessoas diferentes e têm visões diferentes com a expansão, e que Steve vê isso como um estado de espírito, algo a ser adotado e espalhado por palavras que invocam feitos, como maiores ameaças significam maiores necessidades, mas que Tony vê isso como um engenheiro. Eles estão destruindo o que eles têm e criando uma nova máquina para atingir os seus objetivos expandidos, e que algumas peças da velha organização irão continuar. Uma lista limitada até que a necessidade exija mais. Essa lista será a fundação. Steve diz que esses serão os dois, mas o Thor, é claro, e adiciona o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. Tony concorda e adiciona o Hulk. Steve concorda a contragosto e diz que quando eles mandarem o chamado da expansão, eles vão querer uma estrutura de apoio a alguns membros antigos que entendem a tradição e o propósito deles, já que eles vão expandir até onde der, com a imagem de 3 novos integrantes aparecendo: a nova Capitão Universo, o novo Império e a nova Esmagadora. Tony diz que ele já escolheu alguns para criar uma lista, enquanto aparecem os nomes de vários heróis no monitor do Homem de Ferro. Steve pergunta do motivo do Luke Cage não estar na lista, e Tony diz que ele não quer. E Steve pergunta sobre o Doutor Estranho, e Tony responde que ele está ocupado. Steve fala que eles vão dar um jeito, e Tony concorda, dizendo que quando eles iniciarem a máquina, eles terão que vir. E Steve diz que maiores ameaças significam maiores necessidades, e por isso eles virão. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e comente o vídeo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. No presente, o Wolverine informa o Capitão América que a nave estará pronta em menos de 14 horas. Enquanto os membros da equipe constroem uma nave, a narração diz que à noite, enquanto o mundo dormia, o Homem de Ferro e o Capitão América criaram uma máquina de Vingadores, feita para salvar a todos, tudo feito por partes, pessoas alinhadas para servir um propósito maior. Então eles começam o recrutamento, e cada um foi por um motivo diferente. No caso do Wolverine, foi a cerveja. Pro Homem-Aranha, foi o dinheiro. Pro Falcão, Tony oferece alpiste, mas Steve simplesmente diz a Sam que ele é que está pedindo, e Sam aceita, e Steve pede para ele deixar o celular ligado. Para o Shang-Chi, foi o desafio, enquanto alguns queriam novas experiências, como os mutantes Sam, o Míssil, e Roberto da Costa, o Mancha Solar, que estão numa praia, e quando Sam diz para Roberto que ele não vai acreditar em quem estava no telefone com ele, que primeiro foi o Wolverine, mas Roberto manda ele parar ali mesmo, e que Sam deve recusar, pois ele está cansado de ser um super-herói, e que eles estão em aposentadoria permanente. Mas depois que Sam diz que Logan passou o telefone para o Capitão América, que queria que eles entrassem para os Vingadores, Roberto aceita, pois, segundo ele, os X-Men são temidos e odiados, e os Vingadores são amados e adorados, e que eles foram feitos para serem grandes e ficarem nos holofotes. Então, os dois topam. O herói dobra pergunta a Steve e Tony
se eles acham que ele é o cara certo, pois quando ele foi um herói antes, não deu muito certo. E Steve diz que eles vão descobrir juntos e o Dobra aceita. No caso da Capitã Marvel e da Mulher-Aranha, Jessica diz que elas vão ouvir, mas não a parte do convencimento e da manipulação, do jantar e das bebidas e todas essas coisas do Tony Stark, e sim, a verdade. Tony diz que não sabe de nada e Steve diz que a verdade é que o mundo está em perigo e que tudo o que eles acreditam vai ser testado e que está chegando a hora dos heróis mais poderosos da Terra, e pergunta a Jessica o que ela é. Ela diz que é uma vingadora e ele questiona Carol se ele precisa perguntar. Ela diz que não. Então as duas entram para a equipe. No presente, Carol informa a Steve que algo foi lançado de Marte e está indo em direção ao planeta. Eles caem na Terra em vários locais e soltam várias criaturas em locais como o Japão, a Índia, a Terra Selvagem, Croácia e a Noruega. Em Marte, Nihilo diz que ele é um artista e Tony pergunta por que ele está fazendo isso. Nihilo diz que o que eles fazem é uma extensão de quem eles são e que o jardim está dividido entre destruir ou melhorar mundos e que ele acredita que o mundo deles pode ser transformado e salvo, e por isso ele lançou bombas de origem na Terra, cada uma contendo um vírus que vai modificar a genética das pessoas, e cada bomba é diferente e vão melhorar o mundo. Isso é perfeição. Tony diz que isso é genocídio, então Nihilo se ofende, e depois que seu Adam fala algo com ele em uma outra língua, ele diz que ele nunca matou ninguém, pois ele não destrói, ele cria, e diz que ele é ex nihilo e cria coisas do nada, e que se ele falhar, o Aleph vai destruir o seu mundo, e por isso ele deve torcer para o seu sucesso, pois se depender do Aleph, só o universo pode salvar o seu mundo. Na Torre dos Vingadores, o Capitão decide não perder mais tempo e ir logo atacar o seu oponente, pois ele sabe quem foi e os seus motivos, e eles precisam ser impedidos. Logan pergunta se ele tem certeza de que a equipe está pronta para isso, pois eles só estão juntos há 6 horas. O capitão acha que eles não estão, mas que eles não têm tempo, então o Dobra chega e Steve diz que, segundo seu arquivo, embora ele nunca tenha saído do planeta, ele pode levá-los para Marte. O Wolverine não acredita muito na capacidade dele e acha que ele vai matar a todos. Mas Steve diz que se eles esperarem mais, isso não vai importar, e manda que todos se reúnam, pois eles vão para Marte, que ele precisa de guerreiros e soldados, e que, como esse é o fim do mundo, ele precisa de vingadores. Então o Dobra teleporta a equipe para Marte. E então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!